Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar para vocês uma história em que Jesus, ele curou o filho de um funcionário público. Bom, tudo começou quando Jesus, ele estava indo para a região da Galileia. E lá ele foi muito bem recebido pelos moradores de lá, porque todos os moradores conheciam ele e tudo que ele havia feito, de milagres e tudo mais. Então eles conheciam Jesus, sabiam da história dele e eles o respeitavam muito. Aí Jesus, ele foi para uma cidade da Galileia chamada Caná. E nessa cidade foi aonde eu contei para vocês que ele tinha feito aquele primeiro milagre, que de transformar a água em vinho. Ele estava ali, junto com ele, um funcionário, surgiu nessa cidade um funcionário público. E esse funcionário, ele morava numa cidade chamada Cafarnaum. Então eles se encontraram ali nessa região de Caná. Então Jesus estava passando e esse funcionário encontrou Jesus. E esse funcionário não morava ali em Caná, morava em Cafarnaum. E aí ele tinha na casa dele um filho que estava muito doente. E assim que ele ouviu dizer que Jesus ele estava ali na região da Galileia, ele foi pedir para que Jesus curasse o filho dele. Então ele foi para pedir para que Jesus fosse para Cafarnaum com ele e curasse o seu filho. Porque o seu filho estava morrendo, estava muito doente e ele precisava da ajuda de Jesus. Só que assim que ele chegou e pediu isso para Jesus, Jesus disse o seguinte para ele: vocês só creem quando veem grandes milagres. E aí o funcionário respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Aí Jesus respondeu para ele: volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. E ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Então, assim, o que aconteceu até aqui, Esse funcionário público que morava em Cafarnaum, ele tinha um filho que estava muito doente, ele estava, assim, realmente muito debilitado e estava quase para morrer. E aí, quando ele descobriu que Jesus estava naquela região, ele decidiu sair da cidade dele e ir ao encontro de Jesus. Ele conseguiu encontrar Jesus, só que ele queria que Jesus fosse até a cidade e visse o menino para poder curá-lo. Só que Jesus falou assim para ele: vocês só creem naquilo que vocês veem. E aí o homem ficou meio que sem entender, mas pediu: Jesus, por favor, vamos, que meu filho tá morrendo. E aí Jesus falou: olha, pode ficar tranquilo, que o seu filho vai sobreviver. E isso era por volta de 1h da tarde, mais ou menos. E aí, o homem, ele só tinha essa esperança. E ele creu que Jesus realmente estava falando a verdade, que o filho dele iria viver. No meio do caminho, quando ele estava voltando para a casa dele, ele se encontrou com um dos seus empregados, um de seus funcionários, que disse a ele que o filho dele estava vivo. E aí ele foi e perguntou, pro empregado: mais ou menos que horas que o menino começou a melhorar? E aí o empregado respondeu: foi ontem à noite, mais ou menos por volta da 1h da tarde. A febre do menino passou e ele ficou super bem. E o pai lembrou, que foi nesse momento que Jesus tinha dito que o seu filho iria viver. Então ele, toda a família, passaram a crer em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter saído da Judéia para a Galileia. Então, assim, essa história, ela é muito interessante porque ela tem muitas nuances de fatos que a gente precisa trazer para nossa vida. Porque, assim, as pessoas que viveram na época de Jesus, elas viram Jesus e conheciam Jesus. Então elas conseguiam crer porque elas viam Jesus fazendo esses milagres. Mas aqui Jesus nos ensina e já nos prepara, porque quando Jesus foi embora, as pessoas não viriam mais ele. Mas os milagres de Jesus ainda aconteceriam mesmo ele não estando presente. Então é muito importante que a gente tenha no nosso coração a certeza de que, independente de qualquer coisa, Jesus está sempre do nosso lado. E as coisas vão acontecer, que os milagres vão acontecer conforme a gente vai pedindo em oração. Então a gente tem hoje uma arma, muito poderosa, que é a oração. E é através dela que a gente consegue chegar até Deus, contar para Deus as nossas necessidades. E a gente precisa ter fé e crer que Jesus,
está fazendo, mesmo não estando, entre aspas, presente. Porque Jesus está sim presente, embora a gente não veja. Mas o que eu falo de estar presente é aos nossos olhos, porque os nossos olhos não enxergam Jesus, mas o nosso espírito sabe, o nosso espírito sente. Então, gente, a gente precisa acreditar que Jesus está sempre ao nosso lado, nos auxiliando, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não consiga enxergar. Assim como esse homem fez. Ele teve uma prova de fé, uma fé muito importante, porque todos os milagres que eu vou contar para vocês ainda durante o decorrer da história, grande parte deles, Jesus estava presente e as pessoas viam com os próprios olhos o que Jesus fazia. Mas esse milagre que Jesus realizou, ele não estava presente. Jesus não estava no momento que aconteceu, mas Jesus falou que aconteceria. E aconteceu assim no exato momento que ele disse. Então, quando Deus fala que vai acontecer, quando Deus confirma uma coisa que vai acontecer, vocês precisam acreditar e precisam confiar, porque Deus está no controle de tudo, mesmo que a gente não veja, e mesmo que nesse momento a gente não entenda. Porque algumas coisas, elas acontecem sem a gente perceber, e elas vão acontecer futuramente, e mais pra frente a gente entende o que estava acontecendo. Nesse momento, esse homem não sabia que seu filho tinha sido curado ou não. Mas é claro, Jesus sabia, e ele confirmou. Mas esse homem, ele poderia ter simplesmente falado, não, Jesus simplesmente não quer ver meu filho. E às vezes a gente acha isso, acha que Deus nos abandonou, acha que Jesus nos abandonou. Mas ele nunca nos abandonou. Acontece que a gente precisa esperar um pouco, porque as coisas já podem ter até acontecido, mas a gente não está conseguindo ver. Assim como aconteceu com esse homem. Então, ele estava numa outra cidade e o milagre aconteceu em Cafarnaum, mas ele estava em Caná. Como que ele iria saber que o filho dele tinha sobrevivido ou não? Ele creu, e a gente precisa crer, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba aonde está esse milagre, aonde que aconteceu esse milagre. Ele já aconteceu em algum momento do tempo, e a gente vai precisar esperar para a gente poder ver esse milagre com os nossos olhos. Às vezes, esse milagre já acontece, mas a gente não consegue enxergar. E a gente só vai passar a entender depois de algum tempo, assim como esse homem que só descobriu que seu filho estava salvo e vivo no dia seguinte. Então ele mal sabia que seu filho estava vivo, mas ele creu mesmo assim. E a gente precisa crer em Jesus, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba. Porque Jesus nunca nos abandona, porque Deus nunca falha e porque Ele sempre está do nosso lado e sempre irá fazer o melhor para nos ajudar, mesmo que a gente não veja, não perceba ou às vezes que não seja o momento certo para que a gente note tudo o que Jesus faz pela nossa vida. E é muito interessante perceber que depois disso eles passaram a crer muito mais em Deus, mas bastou um pouquinho de fé para que as coisas acontecessem. A gente sabe que a fé ela é muito importante, independente do tamanho. A fé é o que move as nossas esperanças e é o que nos aproxima de Deus e é o que nos faz crer que Jesus ele é todo-poderoso e que Ele pode nos auxiliar em todos os momentos. Bom, pessoal, essa foi a palavra que eu quis trazer para vocês essa semana. Uma palavra bem simples, para que vocês possam aumentar a fé no coração de vocês, nesse momento que está tão difícil, tão caótico, que a gente até tinha uma esperança de melhora, mas que aparentemente parece que está tudo perdido. Mas eu acredito, e eu espero que vocês também acreditem, que Jesus está no controle de todas as coisas e que coisas boas ainda estão por vir. A gente só não está conseguindo enxergar ainda. Então, vamos para as nossas atividades. Como atividade da semana, como eu sempre faço, deixo aqui para vocês um vídeo linkado nos cards e no link da descrição do vídeo, para que vocês possam ver com os próprios olhos como aconteceu toda essa história, toda essa conversa, e para que vocês possam assimilar mais, né, tudo isso que aconteceu. Porque às vezes só eu contando vocês não conseguem entender, perceber ou ter uma noção clara de tudo isso que aconteceu, como que foi essa conversa, como intensa foi, como que foi interessante e importante. Por isso que eu passo para vocês todas as semanas, para que vocês possam ter esse contato um pouco mais visual com a palavra de Deus. Então essa é a atividade da semana e a palavra da semana. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau!